Olá, gente, eu sou a Fabi Miller Olá, eu sou a Rafa Silva. e esse é mais um Pode Ciclar, Mais um. o podcast feito para você, mulher que é de fases. Lembrando que toda segunda-feira, às 8h20, tem episódio novo no ar para vocês. E hoje nós estamos aqui, né, Rafa? Sim, Com uma convidada que o papo vai ser quente. muito especial. Como a gente já tinha deixado a deixa no episódio anterior, e esse é um episódio um pouquinho mais quente, né? Hoje a gente tá com a Fabi, né? Nossa sexóloga. Fabi, muito obrigada pelo convite, por ter aceito estar aqui hoje, essa manhã, né? Porque, para quem não sabe, é de manhã ainda. Fabi, bem-vinda. Obrigada, meninas, obrigada pelo convite. E vamos mostrar para essa mulherada os ciclos da mulher dentro da sexualidade. Vai ser Ui! quente. Hoje o papo promete. Mulherada, chamem os maridos na sala. Ou não. Ou não. Ou não. Fabi, Eu aconselho chamar os maridos. Eu acho que esse podcast tem que ser ouvido a dois. A dois? Assistido a dois. Ah, meu Deus do céu, A2? Ah, que perigo, A dois, hein? a três, a quem vocês quiserem. Vamos assistir isso E aí, completo. Fabi? Eu acho ótimo. Eu acho que tem que chamar os maridos, coloca para assistir. Hoje é uma entrevista com a Fabi para quebrar tabus, que é o que a gente busca aqui no Pode Ciclar. Então a Fabi tá aqui, não seria diferente. Né, Fabi? Com certeza. Eu falo que meu lema é vamos quebrar tabus. Arrasou. Né? Tão sem graça. Arrasou. Então, sem graça, né? Sem graça, pra que tabu? Pra quê, gente? Fabi, antes da gente entrar nas perguntas da sexologia, conta pra nós um pouquinho quem é essa Fabi, como você passou da sua transição de carreira, até que ponto você chegou, onde está hoje. Conte um pouquinho pra nós. Bom, vamos lá. Eu vim do mundo corporativo, né? Eu trabalhei muitos anos, mais de 15 anos dentro do mundo corporativo, trabalhava com seguro de pessoas. E um dos produtos, né, que nós tínhamos lá era um produto voltado para a mulher, né? Que era o produto sobre seguro de vida, né? Para a mulher que tem a cobertura do câncer de mama, colo do útero e ovário. Olha. Né? Ele tem essa cobertura específica nessa apólice. E a gente, quando chegava Outubro Rosa, a gente tinha palestras, né? E a gente era incentivada a falar sobre esse produto. E eu falei, gente, né? A gente terminava uma palestra sobre venda do produto, mas a gente trazia o porquê que a mulher tem que olhar para si, né? A importância de olhar para a saúde dela, né? A gente cuida de saúde de marido, de filhos, de pai, de mãe, de todo mundo, e a gente esquece de olhar para a gente. E foi assim que eu falei, gente, a gente precisa ter mais atenção. E ali levantou uma pulguinha atrás da orelha. Né? Então, depois de nessa empresa, mais de 15 anos, eu trabalhei muitos anos dentro do mundo corporativo, e aí quando eu voltei da minha licença maternidade do meu segundo filho, eu virei pro meu marido e falei, e aí? Né? Cara, 2 crianças pequenas, eu tinha um de 4 e um de 6 meses que eu ia voltar para trabalhar. Ele falou, olha, não quero opinar sobre isso, mas o que você decidir, estamos juntos, estamos decididos. E foi assim que eu saí do mundo corporativo. Como toda mulher que está pensando sempre em tudo e em todos, eu fiquei 6 meses só fora do mercado e comecei a vender produtos eróticos. Fiz um primeiro evento, fiz um chá de lingerie surpresa, e uma das meninas que estavam ali, que chama Fabi também, ela falou, Fá, você tem uma dinâmica de falar com as pessoas sobre sexualidade muito diferente. Porque você não fala levando isso para o pejorativo, você fala de uma maneira suave. Você fala, pelo que a gente viu aqui no evento, porque tinha mãe, tinha sogra, tinha avó, tinha mulheres ali de mais idade, e também tinha as mulheres que queriam uma bagunça. E foi tudo muito natural. Ela falou, por que você não pensa sobre isso? E aí eu falei, boa ideia, vou ficar aí, vou guardar nessa caixinha. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, bom, se eu falo na boa, vou começar a vender produtos eróticos. Quem sabe dá certo, né? Foi logo que eu sempre estudei sobre sexualidade, sempre gostei do assunto sobre sexualidade, né? Eu tô num relacionamento muito longo e muito eu fui aprendendo e entendendo, experimentando, sempre foi assim. E eu via isso nas amigas que precisavam, sempre vinha desabafar,
tanto homens quanto mulheres, colegas de trabalho, tanto homens quanto mulheres que vinham falar sobre a sua vida sexual, sobre o seu casamento. Eu falei, gente, a gente precisa ajudar esse povo. Tá na minha missão. Tá na né? minha missão. Eu falei, eu preciso ajudar esse pessoal. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, eu falei pro meu marido que eu não ia, vendi produtos por um tempo. E aí eu fui cada vez mais me especializando dentro de produtos. Por que que serve? Em que momento que eu posso usar o produto? E já trazendo aqui um alerta, meninas, calcinha e vinho não salvam casamento, tá? Produtos eróticos, óleos, géis, não salva casamento. A gente precisa entender como tá o relacionamento antes de mais Adorei. nada. Você gostou dessa dica, Fabi? Eu adorei. Já anotem no caderninho. Repita, Fabi. Calcinha, vinho e olhinho não salvam casamento. Eles ajudam, mas eles não salvam, tá bom? Ui, o que será que Adorei. salva um casamento, hein? Vou deixar pra perguntar no final. E essa é Kate. Essa é Kate. Se você tem um marido que não pediu, é impossível. É impossível. Mas não quer dizer que salva também, mas a gente vai falar sobre. Tem muito assunto ainda. E foi assim, meninas, que eu comecei nesse mundo, né, vendendo produtos, falando sobre sexualidade. Aí eu fiz um curso de sex coach. Foi o meu primeiro curso efetivo dentro da área da sexualidade. Mas o meu primeiro curso fora, né, para começar a trabalhar fora do mundo corporativo, vamos dizer, eu fiz o primeiro curso em 96. Olha que Né? legal. Nossa, E aí a gente veio se especializando, sempre estudei, mas nunca praticava. Eu guardava para mim esse conhecimento. E aí um belo dia, eu conversando com um colega de trabalho, e ele falou sobre o relacionamento dele, sobre a vida sexual dele, e eu falei, nossa, homens também sofrem com isso. Por que não? E aí eu fui estudar sobre o universo masculino dentro da sexualidade também. E saí, fui vendendo produtos, fui fazendo um evento. Aí eu me mudei para Sorocaba, porque eu sou de São Paulo. Me mudei para Sorocaba, quando apareceu meu primeiro paciente, efetivamente, para eu trabalhar dentro da sexualidade, que foi um homem. Né? E a gente veio conversando, o processo foi se esticando, aí foi aparecendo o segundo, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, e hoje, graças a Deus... E faz quanto consultório tempo, Fabi, que você tá atendendo? que eu atendo há mais de 5 anos. Olha que Né? legal. O atendimento mesmo, clínico de consultório, isso. Ai, que E aí legal. eu fui me especializando, né? Eu fui fazer a pós-graduação dentro da área da sexologia clínica, fui fazer o curso de terapia sexual, porque além, né, Sim. dentro da área da sexualidade, a gente também tem a parte terapêutica. Né? que é Então muito eu fiz o importante. curso de terapia sexual, a terapia de casal. Então a gente foi buscando sempre dentro desse universo, porque não dá para eu falar de terapia sexual no indivíduo Sim. só um, né? Eu falo que meu produto final são sempre 2 É. ou mais. Sim. Ou mais. Então a gente tem que olhar com isso com muito carinho. E foi assim que começou. Então veio um paciente, outro, você atende casal? Atendo. E foi indo, graças a Deus. A gente está com um consultório aqui em Sorocaba. Desmistificando a sexualidade. Sempre. Acho o máximo isso. E sabe o que é o legal? Ela trabalha com dados totalmente científicos, nada de achismo. Não, pelo amor de Deus, não é porque um camarada fez um comentário lá viu uma brincadeira na internet, fez um comentário, isso aqui é verdade. Quando a gente Que acontece começa- muito hoje, né? Total. Eu acho que é assim. Vamos fazer assim. Então, se vocês me acompanham nas redes sociais e vocês vão esperar eu ensinar, por exemplo, a botar camisinha com a boca, vocês vão perder tempo, porque eu nunca vou ensinar isso. Né? A gente, como a Rafa bem colocou, o meu trabalho é base científica. Né? Então, o que é de medicamento, o que é de tratamento, eu não posso medicar. Né? Eu não tenho nem habilitação para isso. Eu já falo isso na primeira consulta para o meu paciente. Eu não posso medicar. Mas existem outras maneiras da gente transformar a saúde sexual, a saúde íntima, que eu não preciso de medicamento. Muita coisa também, eu acredito, né? Você vai saber falar melhor do que eu, atrelado à vida sexual, que vem do emocional da pessoa, né? Do mental, que acaba interferindo aí na questão, na parte, principalmente acho que dentro de um casamento. Total, Fabi, total. 90%, isso não é achismo. Comprovado. Comprovado. Mais de Cientificamente. 90% dos casos de problemas sexuais é de cunho emocional. 90%. 10% passa a ser orgânico, como problemas hormonais, problemas do corpo da pessoa. E 90% emocional. Então eu preciso olhar primeiro para o emocional, que está desencadeando no físico. Então é isso, assim, no achismo a gente não vai encontrar absolutamente nada.
né? Vai só a palhaçada. Precisa ter uma ajuda. E eu acho que na mulher reflete bastante, né? Total. Principalmente, eu acho que após a maternidade, a libido. Fala um pouquinho disso pra nós. Bom, falar de libido, eu falo que é a pergunta do milhão, né, Rafa? Então, gente, é agora. Então, Senta, pare o que você está pare o que você fazendo. está fazendo. Tararatã. Foca, presta Foca. atenção. Chama o marido pra ouvir, porque tem marido que a mulher cai a libido, principalmente após a maternidade ou depois de muito tempo de relacionamento, que cobra muito a mulher sem entender. A mulher se cobra, né, por ela não entender o porquê que o apetite sexual dela caiu, né? Então, gente, é a hora. É hora de você entender, de chamar o seu marido para entender, a amiga, a vizinha, o periquito, o papagaio, chama todo mundo que agora é a hora. Agora é a hora. E aí, Fabi, responde pra nós. A mulher, ela perde ou não perde o libido? Essa é a pergunta do milhão. Essa é do milhão. Então, vamos lá. Pega o caderninho. Anotem. Vê se a caneta tá escrevendo. Então, vamos lá. A mulher, ela não perde a libido. E agora? Tan, 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 tan. A mulher, ela não perde a Mistério libido. revelado. Ela não perde a libido. O que acontece é que o estímulo muda. E aí sim ela perde a vontade de ter a relação. Então ela direciona a libido dela para alguma coisa. Seja para cuidar dos filhos, seja para cuidar da casa, seja para cuidar de planta, dos cachorros, da vida dela como um todo. Mas a libido, ou seja, o desejo sexual, né? Porque libido é movimento, é todo o movimento de vida. Isso é libido. Né? Tá muito atrelado à criatividade também, né? Também. O poder criativo da Exato. mulher vem da libido. E né? a libido, ela não é só o sexual. O sexual é um dos, né? Aquela mulher que tá lá xoxa dentro de casa, se a vida dela tá sem libido, né? Então a gente tem que trazer exatamente isso. O que é que faz você querer Ter tesão. ter tesão na Na vida, em tudo. Na vida. Então a mulher, ela não muda a libido. Muitas pacientes chegam no consultório e falam: "Ah, Fabi, ai, você sabe que depois que eu tive filha, minha libido foi pro saco." Eu falei: "Bom, se foi pro saco, foi pro lugar bom." Então tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Então tá tudo certo. Mas elas falam, a gente tem muito disso. Mas por quê? Nós somos mulheres multitarefas, multipotenciais, né? E aí quando a gente olha para os nossos afazeres domésticos, a gente não esquece de olhar para o sexo. A gente esquece para olhar para a gente como mulher, para aquilo que desperta o nosso desejo. Então, eu participo até de um grupo, de um fórum de discussão exatamente sobre essas questões de libido, e uma delas é: será que a mulher perde a libido? Ou ela direciona isso para qualquer coisa? Ou qualquer outra coisa? Entendem? E então, a gente tem a nossa libido, a gente tem a vontade. Por que que no início do nosso relacionamento é aquele fogo da paixão, qualquer cantinho é cantinho? Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora, porque é a descoberta, né? Então eu tenho que entender o que é que estimula, qual que é o maior órgão sexual que a gente tem? Vocês sabem me responder? Tem 2 grandes órgãos sexuais. Quais são? Audição. É um dos, mas não é os 2 maiores. Olfato. Não, a gente trabalha também isso. Ai, agora Quase, fiquei na Fabi. dúvida, hein? O nosso maior órgão sexual é a pele. O toque. Olha, tão óbvio a gente. Tão óbvio a gente aqui, que a gente tá tão É, antenada, tamo prestando atenção Gente, aqui, 2 ó. crianças, 7 cachorros, é muita coisa pra É cabeça. muita coisa, tá vendo? Tá direcionando pra qualquer Tô direcionando coisa. pra outras coisas. Viu o marido Fabiana? da Fabi? Então já Júnior, sabe do que eu ouça ajuda esse ali. podcast, filho. E Olha, a gente direciona para qualquer outra coisa, né? E uma coisa que faz parte, a gente precisa imaginar, a gente precisa fantasiar. E a gente não faz isso, a gente não está presente. E sexo, o ato sexual, ele é entrega, ele é estar presente para aquela entrega. E quem está presente, gente? Mas eu posso trazer uma questão, Claro. aproveitando esse gancho, que eu acho que dentro de um casamento acontece muito, né? Até porque como eu trato mulheres, já chegou muito para mim em consultório de eu ter que, às vezes, direcionar a pessoa ou o casal para algo mais específico, né? E o que acontece? O marido também, né? Às vezes entra no automático, no procurar a esposa. eu ia fazer essa mesma pergunta. Né? Tipo assim, a mulher acordou, sei lá, ele já vai lá e já, tipo,
sei lá, Vai vai no trabalhar. automático, não tem aquele estímulo com a mulher, do toque, de fazer o ato sexual ser realmente. Às vezes o homem também procura no automático. E a mulher que já tá nessa situação de estar com a libido baixa, vai. Às vezes não Baixa, é nem não. o automático. O homem, às vezes, ele não tem a sensibilidade de Exato. tentar fazer algo diferente. Porque foi como a Fabi falou. Se toque, o olfato. É um conjunto, né? Então, assim, o homem vir e fazer o toque. Pode ser um abraço, um beijo, um carinho. Não precisa ser diretamente Ao assunto. ao assunto. Vocês querem ver uma coisa muito simples que os casais não fazem? O quê? Beijar na boca. Ah, Fabi, eu beijo na boca. Duvido. Você beija na boca no seu marido igual você beija o seu cachorro, que é aquele selinho. Ah, isso é verdade? É O verdade. beijo na boca, aquele beijo, olho no olho, aqueles beijos de mais de 5 segundos. Qual foi a última vez que vocês deram esse beijo? Ela tá falando isso porque ela lançou um desafio para nós. Foi mesmo. A Fabi não tava participando, mas para mim, pro pessoal da onde eu atendo, lá no Living, chegue em casa e beije o seu marido por 5 segundos, né, Fabi? Acima de 5 segundos. Pra quem é casado é Acima- muito tempo. É muito tempo. É muito tempo, tô perdendo tempo, gente. Já acabou? Júnior, já deu 3 segundos, vai logo. 5. Não, mas eu passei por 3. uma experiência dessa no carnaval. Né? Uma amiga minha que se ela tiver, quando ela assistir, ela vai lembrar. Menina, no carnaval, um povo que não largava de beijar, falava, Jesus amada, a gente tava ficando constrangido. Eles estão no desafio da Fabi. Não, mas não foi 5 segundos, 10 segundos, era beijo tipo de uma música inteira, 2 músicas inteiras, 3 músicas inteiras. Começo de relacionamento. Tipo, grudou o negócio e não Beijo de pegação. soltava. Aí a gente falou pra moça, né? Filha, Calma. calma, dá uma segurada no rolê. Segura a emoção. Segura a emoção. Daí ela desafiou nós, ela falou desafio, tava eu e o Felipe, um casal de amigo nosso, a Alice e o Rafa, e do lado tinha um outro casal que a gente não conhecia, que tava lá também inconformado. Ela falou, desafio vocês a beijarem uma música inteira. E mais do que beijar. Eu, como sou uma boa leonina competitiva, é óbvio que eu beijei até acabar a música. A gente não respirava, mas... Quase morreu a falta de Quase ar. morri de falta de ar, mas beijamos Terminou a o música beijo, tava com a inteira. bombinha. Mas eu já trago ainda mais ainda o desafio. Além de beijar a música inteira, beija olhando nos olhos. mas não tem que beijar de olho A gente fechado? tem que indagar, beijar, cronometrar o tempo, olhar nos olhos. É muita informação pra quem é casada. Se o filho não estiver puxando do lado, Tira né? as crianças da casa. Pra isso tem que tirar as crianças, prender os cachorros. Não precisa de nada disso. Beijos acima de 5 segundos são comprovados cientificamente que geram os melhores hormônios. Ah, eu vou ficar nos 5 Estimulam. segundos. Vou começar a treinar hoje. 5 5 segundos. segundos, amanhã 6, quarta 7. Até uma música inteira. Até chegar Gente, na música inteira. Desafio lançado pra vocês que estão acompanhando o Pode Ciclar. O desafio da Fabi. Fala aí, Fabi. Daí vocês vão fazer o desafio, vão marcar a Fabi, marca eu, a Rafa Pode Ciclar, vamos todo mundo fazer esse desafio. E marca o marido também. Marca o marido, vamos lá. Tem que beijar na boca. Gente, não é o beijo do cachorro, aquele selinho, tá? É o beijo de verdade, tá? Olhando nos olhos, acima de 5 segundos. E aí eu quero fazer esse desafio e quem não sentiu alguma coisa mais no corpo, me manda falar, Fabi, não senti absolutamente nada. Porque precisa existir isso. Se a gente não sente mais, vamos olhar esse relacionamento como tá. E lembrar que não é porque eu tô beijando meu marido mais de 5 segundos que eu quero uma relação com ele. E é exatamente isso que as mulheres chegam no consultório reclamando. Viu, meninos? Exatamente sobre isso. Então, assim, não é porque eu tô te beijando por 5, 10, 15 segundos que eu tenho que dar pra você. Não é isso. É simplesmente gerar essa conexão. O beijar olho no olho. O beijo na boca conecta, olho no olho conecta. Então, Não vale rir. Não vale rir. Não vale, Né? gente. E aí é Por um dos favor. exercícios que eu passo para os meus pacientes, tanto os pacientes individuais, quanto os pacientes que fazem a terapia de casal. E é uma pergunta que eu sempre faço: você beija na boca? E as pessoas falam: ai, é verdade, eu não beijo mais.
90% das pessoas deixaram de beijar os parceiros. Eu acho muito saudável também, eu busco fazer isso no meu relacionamento, o casal ter um momento a dois, né? Sair sozinho. É primordial. Né? Justamente para ter esse tipo de... voltar a ter esse contato, de sair como namorados, né? De beijar na boca, de curtir juntos, sozinhos, né? Sei lá, ir para um motel, fazer coisas a dois, viagem, né? Que eles vão poder ter mais esse contato, né? Ser mais, estar enamorados. Exato, porque na hora de namorar, todo mundo quer namorar, né? Eu quero namorar, quero ficar. O papel, é porque eu falo, namorado não pode existir. Né? Namorado e namorada é um estado civil, é um status que não deve existir. Sim. Né? A gente tem que sempre evoluir. Ou é ex, ou é marido, esposa e assim por diante. Ou falecido. Ou falecido, né? Então, ou jaz ali, né, um relacionamento. Mas é importante isso. Por que na hora de namorar a gente não tira aquela pessoa da cabeça? Né? Por que a gente quer estar sempre junto? Por que a gente quer passar horas no telefone, mandando mensagem? A gente quer falar, a gente quer conversar. E aí depois que, simplesmente, só porque a gente muda o estado civil, né, assina lá um papelzinho, quando a gente assina, mas tem gente que, né, faz essa questão, muda uma chavinha. Né? E isso é muito legal a gente falar, até porque no consultório eu sempre pergunto, né? Mas sempre foi assim? Ah, não. Normalmente depois que a gente casou que isso mudou. Então, tudo isso vai interferir. Então, só porque eu mudei de status de noiva para esposa, o meu marido não me procura mais. Acontece? Acontece. Mas será que não seria a tal famosa crença que quem casa transa menos? Transa menos? Não tenho dúvida. Agora, quem disse isso? E tem a mulher que para de transar, né? Também, depois que casa. Tem, depois que casa, depois que tem filho. Mas eu acho que entra aquilo que você falou no início, muda o foco dela. Exatamente. Não é que ela perdeu a libido, mudou o foco. Exato. E aí, o estímulo do parceiro também não é o mesmo. Então, ela vai deixando... Não, porque ele entra no automático, que perde a sensibilidade, como a Rafa diz. De ter aquele toque, de procurar. A preliminar, que é tão importante, o homem casado, muitas vezes, deixa de fazer, né? Então, tudo isso vai contribuindo. Sim. Mais uma dica, pega o caderninho. Alô, meninas, caderno, chama o marido na sala, se ele saiu, faz ele voltar. Na verdade, é para ouvir até o final, não deixa ele sair da sala. É isso aí. Mais uma dica, a preliminar, ela não acontece 5 minutinhos antes, tá, galera? A preliminar, ela acontece já na última transa. Ui! Ah, adorei essa, assim? Para deixar com vontade da próxima. Exatamente, eu preciso gostinho de quero mais. Com gostinho de quero mais. Por que não? Homens, anotem. Homens. Ou de manhã. Mulheres também. Anotem. Anotem, sabe? Pratiquem. Melhor do que anotar. Pratiquem. Pratiquem. Por favor. Ou se anotar, faz igual nós que temos TDAH. Você tem que anotar, e depois ler e executar. Senão você esquece. E executar mais de uma vez, porque se executou uma única vez, acabou, porque a gente não lembra. Já passou, esqueci, nem sei onde está esse caderno com a anotação. Então, Perdeu até o caderno. Perdi até o caderno. Mas isso é importante, né? Então, eu tenho que pensar... Eu sempre questiono, principalmente meus pacientes homens, que falam assim, porque minha esposa não quer ter relação comigo já há 15 dias. Aí eu viro para eles e eu faço de sacanagem mesmo. Eu falo assim, mas o que você está fazendo para merecer esse sexo? Nada. Né? Então, o que nós estamos fazendo para se eu não me sinto merecedora do prazer, por que eu vou ter que ter uma relação? E aí é olhar exatamente, né? Marquardt já dizia isso dentro da área, trazendo, né, essa questão da sexualidade. Se eu me sinto merecedora do prazer, eu vou ter o ponto número 1, que é o desejo. Aquela chavinha, aquele clique, é o desejo. Depois vai ser a excitação, quer dizer, o que o outro está fazendo que está me estimulando e me excitando, no sentido de me dar mais vontade, né? E aí o terceiro ponto é o orgasmo. Né? E se você já chegar com o pensamento que você já precisa ter o orgasmo, esquece, você não já vai nem ter o desejo. Sim. A excitação vai ser diminuída, né? Então, eu falo, a preliminar, ela acontece na última transa. Ela acontece lá atrás. É no bom dia, é no beijo na boca, é no vem aqui, deixa eu arrumar sua gola antes de você sair. Não é só ali minutos antes do ato. Não. Então, ela começa sempre já anterior, porque se a anterior foi uma caca, a chance de você querer a próxima diminui. É desse tamaninho.
né? Então, tudo isso eu tenho que pensar. Ah, Fabiane, mas eu não quero isso, eu só quero ter uma noite de sexo. Peraí, então, meu amigo, noite de sexo, então você tá... Se a sua esposa topar, tá tudo bem. Agora, qual é a dinâmica desse casal? Eu não sei se vocês chegaram a ver recentemente, eu fiz até uma postagem que a J.Lo fez um contrato pré-nupcial. Ela fez um contrato onde ele exige pelo menos 4 vezes na semana relações. Não sei se vocês Não. chegaram a ver. Não vi, menina. Até postei isso daí, pus no story. Ela fez, num dos contratos que eles têm, uma das cláusulas do contrato esqueci agora o nome do namorado dela lá. 50 tons de cinzas. E aí, exatamente. E aí ela traz um contrato que tem que ser no mínimo 4 vezes na semana. E aí eu pergunto pra vocês, ela tá certa ou ela tá errada? Ela tá certíssima. Eu falo, o pessoal falou das 50 tons, né, que você acabou de trazer. Com a visão de terapeuta, é lógico, você vai assistir, você vai esvaziar a cabeça, né? Mas com a visão de terapeuta, olhar para o filme com essa visão, eu acho maravilhoso. E para mim a melhor parte é quando ela discute as cláusulas do contrato. Ela senta naquela pose, com a caneta na mão, sexy, totalmente sexy, Total. tipo, eu vou aceitar. Nas minhas Nas condições. minhas condições. E aí eu te pergunto, qual é o seu contrato com o seu marido? Qual o seu contrato com o seu marido? Qual o seu contrato com o seu marido? Marido, namorado, namorido, parceiro, parceira, parceiros, qual é o seu contrato? Qual é o seu acordo? Entende? Então, a gente tinha uma média de uma vez por semana, um dia sim, dia não, e hoje é uma vez a cada 2 meses. Ah, puta, não tá rolando. Cara, mas o que vocês estão fazendo? Onde se perdeu? É olhar para o você está olhando para o feminino? Você está olhando para a troca que vocês estão tendo? Esse momento a dois, que é importantíssimo. Muito. Exercícios que eu passo para os meus casais é sair para tomar café em algum lugar, juntos. Os casais não estão dormindo no mesmo horário. Os casais não estão beijando na boca. Os casais não estão se olhando no olho. Como você quer construir um relacionamento sólido se você não olha no olho do seu parceiro? Como você quer ter um sexo de categoria, assim? Exato. Aí acaba virando o famoso automático, que é aquilo, né? A A mulher, ela gozadinha casou. rápida, Não, mas né? a mulher, ela Rapidinha, casou. aquela rapidinha. Eu tenho que servir o meu marido porque é uma obrigação. Exato, que sexo. acontece muito. O homem tem o desejo somente físico, né? De apenas ir lá e papum, virar e dormir, né? Eu já atendi em consultório. E a mulher obrigação, que chega no nível de não ter o orgasmo. Porque diz que mulheres, eu conheço várias, já ouvi várias, que nunca chegaram a um orgasmo. Não sabe nem o que é. Não sabe nem qual é a sensação de ter um triste. orgasmo. E tem também aquela mulher que ela, como a Fabi disse no começo, ela mudou o foco, né? Então, a maneira como ela vai ter interesse no sexo passa a ser diferente, né? Então, ela tem que também ensinar o marido quais são os novos botões dela, como que ela gosta hoje do sexo. Não é mais aquele sexo que ela gostava lá atrás. Até mesmo, às Agora, vezes, ela nem sabe. entendeu? Então, os dois têm que ir Muda. descobrindo juntos. E outra, ele também, muitas vezes, mudou, né? Eu já cheguei a atender no consultório, embora não seja a minha área, mas eu atendo mulheres, então elas levavam as questões delas, né? Do dia a dia. E que era o oposto. O marido tinha aquele sexo tradicional. E aí eu te pergunto, cadê a novidade? E ela queria outras coisas. Ela começou a ter relacionamentos extraconjugais, para ter as aventuras que ela despertava prazer nela e que para o marido, ela falava, imagina se eu falar para meu marido que eu gosto de fazer tal coisa, ele vai me desconjurar, porque ela tinha aquela visão que na vida ela tinha que ser aquela mãe, mulher, esposa, santificada, recatada, sabe? Super. Era aquele padrão que ela tinha na cabeça dela, que ela tinha que manter dentro do relacionamento e que o marido também buscava. E daí ela começou, tipo, a achar que ela tinha 2 personalidades distintas. Fora de casa. ela vivia o que ela era e os desejos que ela tinha. E dentro do casamento ela era aquilo que ela acreditava que ela precisava ser. E que o marido também achava que uma boa esposa tinha que ser. Exato. E olha, isso é um puro tabu. Ela teve que buscar quem ela era fora do relacionamento. E, de repente, esse marido também queria novidade.
E aí, por uma questão dela, muitas vezes dela mesmo, de crença, de, eu tenho que ser a boa mulher, ela já não faz. Até porque, para relacionamentos extraconjugais, que eu também lido, né, em consultório, uma das coisas que traz isso é exatamente a clandestinidade. Cara, hoje eu tenho esse sexo, e amanhã, será que eu vou ter? Então, eu tenho essa ânsia de saber que se amanhã eu não vou ter, então eu vou dar o meu melhor. E foi na clandestinidade, claro. E foi até o que eu orientei essa cliente, né? Porque eu falei, viu, senta e conversa com seu marido. Você sabe se ele não vai gostar dessas coisas? O bom papo, né? Né? Você tem que se abrir. Vocês são marido e mulher, se abra. Se começar a ter, se vocês ambos começarem a ter muitas crenças, até na época eu não te conhecia. Mas eu falei pra ela, procure uma terapia sexual mesmo, pra orientar vocês dois, pra casar a informação e tornar isso, porque às vezes vai deixar um casamento. Mas ela também gostava da adrenalina. A adrenalina deixava ela excitada. Também, ela também trazia isso, que ela gostava da adrenalina do algo proibido. E quem disse que não podia ser proibido com o marido? Com o marido, exatamente. E aqui, por isso que eu falei que os dois maiores órgãos lá atrás, os dois maiores órgãos é a pele e o cérebro. Porque eu posso fantasiar. E aí eu não preciso fantasiar lingerie, num cabaré, dançando no polidense. Gente, não é isso. Você pode também fantasiar assim. Não. Porque isso é uma fantasia de muitas mulheres. E aí elas ficam, eu não posso porque eu tenho que ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa mulher. A bela recatada e do lar. É, crença. Né? Pura crença. E de repente o marido quer isso. E na clandestinidade, eu preciso também entender, né? A infidelidade conjugal, ela tem a grande base, a clandestinidade e a química sexual. Eu posso ser quem eu quiser, a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser e tá tudo bem. Agora, eu não sei se vocês assistiram também aquela série chamada Sex Life. Assisti, menina do céu. E ela se pergunta. Você não assistiu? Então, mais uma dica, meninas, anotem. É uma série chamada Sex Life. Ela traz uma vida de uma mulher comum, com filho, casada, com filhos que o marido ama, bem financeiramente e tal. Mas aquilo que dá o desejo nela, que faz ela pensar e perder a estribeira mesmo, as pernas, balançar, é um ex-namorado. E aí os questionamentos da série foram exatamente sobre isso. Será que é possível ter numa mesma pessoa esse frisson da sexualidade, da libido, de trazer, da perna bamba, né? Aquele desejo, aquele respirar mais profundo? E ter um casamento com filho, com compras, com marido e com tudo? Então, eu acho super possível. É super possível, né? E trazer isso. Então, e muitas mulheres, quando saiu a série, né? 2 dias depois eu fiz um vídeo falando, trouxe essa dica. E muitas mulheres me chamaram no direct, me chamaram no WhatsApp, falaram, Fabiane, eu vivo isso. Eu vivo isso dentro da minha casa. O Zé das Couve, lá de trás, em 1413, se eu penso nele até hoje, eu fico num estado de excitação. Só que eu não sei nem se está viva a criatura. E com meu marido é aquele água com açúcar. Então tem gente que não consegue viver esse relacionamento baunilha. Existe, na verdade, 10 tipos de personalidades sexuais. Misericórdia. Qual é a sua? Ai, que medo. Existe um teste que dá para ser feito, mas isso é um assunto que a gente tem que conversar lá no consultório. Não dá pra gente falar por aqui. Não dá, né? Não dá pra ficar dando tudo também, né? Não. Tem que deixar um gostinho ali, né? Não dá pra dar tudo, não. Não dá Ou dá pra dar tudo. Ou dá. Sobre o assunto, Fabi. Sobre o assunto que nós vamos trazer, que é tabu para muitas e para muitas também não é, que é o nosso famoso A Porta dos Fundos. O lado B do LP. O lado B do LP. Né? Conhecidinho como Toba. Fabiana. Ué, gente, você tem tabu com isso? Eu tenho. Eu tenho também. A maioria das mulheres tem. Fabi, desmistifique foi feito só pra para sair. nós. Para mim também. E com dificuldade. Olha lá ainda. E como é vocês assim, disseram não, isso? olha lá. Puro tabu. Olha, Boninho, viajou, travou. Viu? O Boninho tá ali, ó. Boninho. Todo cascando de dar risada. Tá dando risada, Boninho. É bom que hoje ele não... Tá super prestando atenção, Boninho. Tá super, anotando. Tá anotando. Tá com anotações, Boninho? Não chamou uma vez nossa atenção hoje. Ó,
Viu, vendo? Fabi? Viu? Tá tudo anotado. Já deu um caderno de 200 folhas ali do Já Boninho. deu, ele não para de anotar. Não para de anotar, só tá anotando. Vai dar cãibra na mão, viu, Boninho? Vai dar cãibra na mão. Vamos lá, Fabi. Bom, como vocês disseram, isso é puro tabu. E aí eu pergunto, qual é o acordo de vocês com o parceiro de vocês? Não tem. Não tem acordo. Esse acordo não estava no contrato. Não tá Senão no eu não ia assinar. contrato, não E tá existe. tudo bem. E tá Essa tudo cláusula não tem. Mas eu acho que é tabu. Porque, vamos lá. Não é, isso que eu vou falar não é cientificamente comprovado. É visto na internet por aí. Dizem que a mulher que não consegue ter prazer pelo lado B, tá? É porque ela tem bloqueio, porque ela é travada com isso. É verdade, Fabi? Na verdade, o que você precisa, em primeiro lugar, você precisa querer e querer bastante. Já lascou, Rafa. Então, Não é passo nosso 1. caso. Já passamos Né? esse passo. Querer já é passo 1. Né? O querer bastante, eu vou deixar a critério de vocês. Mas o passo 1, eu preciso querer. Já voltei uma casa. Então, já parou o jogo aí. Eu já parei, já Né? aqui. Já pede pra sair. Já pedi, já pedi pra sair da Já brincadeira. pediu, eu não quero mais brincar. Me dá a bola que é minha, tô indo É, embora. tô indo embora. Mas é exatamente sobre isso. Eu preciso saber quais são os meus limites. Então, primeiro, eu preciso querer. Depois, eu preciso estar excitada para querer. Né? O que todo mundo fala? Que vai doer, que não é, né? Se já é um lugar de saída, que todo mundo fala isso. E só tem comentário. E outra, Só- vou te falar, nós viemos com uma crença também, desde lá das nossas ancestrais, de que isso era algo dolorido, que este lugar não era lugar para isso. Então, isso também faz a gente não querer. Sim. Porque a gente nunca olhou para esse outro lado como uma zona de prazer. Exatamente. E pode ser, porque a região ali do ânus do períneo, né, ela é extremamente inervada, tem muita área de inervação ali, o que traz mais sensibilidade. E é claro, não é lubrificado, né, como a região vaginal. Então você vai precisar de uma lubrificação artificial. E, gente, lubrificação artificial não é igual a cuspe. Detalhe, gente, anota Vamos mais repetir, repita, Fabi. Anota essa. Repita. Lubrificação artificial não é dizer que vai lá e cuspir. Cara, o cara que faz isso, pelo amor de Deus, Para com tudo. isso, para tudo. Além do que, a saliva ela vai ressecar, ela vai causar microfissuras. Você pode ter problemas, porque a saliva tem um monte de bactérias de de bactéria. boca, né? Então, cuspir jamais, né? E o pessoal até na ânsia vai fazer lá, vamos lá, que só tem esse momento, gente, esquece. Vou dar uma cuspidinha e esquece. Vou dar uma... Esquece, né? E como você falou, Capricha. Fabi, é lá de trás, né? A gente nunca olhou por isso. Então já começa. Por que que dói? Porque não tem a mesma lubrificação. A musculatura vaginal ela é totalmente diferente da musculatura anal. E aí chega as meninas lá no consultório e falam assim, mas tem problema de eu fazer? Eu falo, não, problema de você fazer, não. O que tem problema é que tudo que é em excesso faz mal. Então, mulheres que praticam muito sexo anal, eu posso desencadear, por exemplo, o intestino preguiçoso. Já tá aí a deixa vendo? já para também a segunda cláusula que eu voltei 2 casas. Já voltou 8 Eu casas. também já voltei mais Já casas voltei mais agora. casas, Já é né? mais um empecilho na minha vida. Então a gente Mais um. precisa entender tudo isso. Dá pra gente fazer um relaxamento. Existem técnicas para relaxamento da musculatura. Da mesma técnica que eu posso fazer para relaxamento vaginal, eu posso também usar para relaxamento anal, mas eu preciso de uma técnica. Existe uma técnica, não dá para sair chegando e enfiando tudo. Né? Da mesma maneira, como a gente falou, né, a Fabi falou da questão da preliminar, que é importante e que muito homem não faz preliminar. Entenda o seguinte, preliminar ela é tão essencial quanto para o homem uma ereção. A mulher ela precisa estar lubrificada e ela só vai conseguir isso através da preliminar, através daquele momento em que ela se sente excitada. Então a gente precisa olhar isso como um todo. Né? Então, uma mulher que está extremamente excitada, que está com vontade, que está com o desejo muito atiçado, porque e aí é muito legal a gente falar da questão do autoconhecimento. Né? Quando eu sei aquilo que eu gosto, pode ser que eu não tenha nem limites. E aí, quando eu levo isso para o parceiro e falo, nossa, eu jamais poderia imaginar que você pensava sobre isso. Por que não? Por que eu tenho que viver na mesma caixinha por anos e anos e anos e anos? Falar sobre sexualidade, falar sobre sexo. E aí eu pergunto para vocês falam de sexo com o parceiro? Sexo, olha, eu gosto disso, eu gosto assim, eu faço assado.
Ninguém fala quase. Não. Não se Muito fala. difícil. Você Se fala fala- pra comprar o sabão em pó, o detergente, né? Nossa, eu adoro Tá, pizza de... Que tal boleto venceu a sua comida preferida. Exato. O que Mas vai você ter não de fala... almoço hoje? Agora, qual a sua posição preferida? Ninguém falou. Ninguém. Você sabe a cor, você sabe o número do sapato da criatura. Você sabe tudo. Você sabe tudo, mas você não sabe a posição preferida. Mas eu acho que isso entra também um pouco, porque o homem, ele já tá lá, vamos supor, há um determinado tempo tendo relação sexual com aquela mulher. Daí ele deduz que ela gosta mais por cima, por exemplo. E daí ele começa a achar que aquela é a posição favorita dela, mas ele nunca conversou abertamente aquilo com ela. E ela também nunca falou pra ele. Eu vou te trazer um caso de consultório. Ai, 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 lá vem. Vamos lá. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, Fá, eu não consigo chegar ao orgasmo. Eu falei, mas aí a gente começa a buscar informações. Eu sempre pergunto, qual é o seu ritual sexual? A gente tem um ritual? Tomar meu banhinho, passar meu creminho, botar meu pijaminha, deitar, ou logo de manhã, depois escovar o dente. Cada um tem um ritual. Cada casal tem o seu ritual. Tem. E aí eu perguntei pra ela, qual é o seu ritual? Ela falou, normal. Eu falei, tá, mas como que é o normal? Ela falou, a gente acorda e o negócio vai fluindo. Eu falei, tá bom. E aí eu falei, mas o que te desperta? Né? Como que é? E a gente começa a investigar. E aí uma vez ela falou, Fá, uma vez eu fingi orgasmo na posição X. E o meu marido entendeu que essa era a posição que eu mais gostava. Porque até então eu nunca tinha falado pra ele qual era a minha posição preferida. Então ele deduziu que aquela posição era a melhor posição pra eu chegar no orgasmo. Então toda vez ele queria essa posição. Ela falou, mas eu odiava essa posição. Mulheres, anotem isso também. mintam. Não mintam. por favor, não finjam. Né? Tem até aquele meme, né? Não finge orgasmos. Basta dizer que o cara, porque ele, né? É ruim. Que ele come mal, vamos dizer, vamos usar o termo come, né? Para não ficar tão Jesus baixo. amado. Então, e aí eu falo, gente, não finge orgasmo, mas pelo menos fala para ele por quê. Simplesmente. Não e tem foi. muita mulher fingindo, e o cara tá achando que ele tá arrasando, né? E simplesmente ela falou, Fabiane, eu faço isso há 15 anos de relacionamento. Ele vai chegar, ele me põe nessa posição para que eu tenha um orgasmo. Na verdade, ela fingia. E ela fica com medo de decepcionar e ele. ela ficava com medo de de decepcionar. chatear ele. Gente, 15 anos fazendo... Fingindo orgasmo. Fingindo. Como que tá esse relacionamento? Que ponto que chegou? E olha, é uma coisa simples de resolver. Chegou no consultório. É só conversar. Né? Olha, vamos procurar junto uma solução, porque eu não estou conseguindo ter prazer. E o problema não é seu, né? Teoricamente. É nosso. Né? É nosso, então vamos resolver, né? O porquê que eu estou assim nas nossas relações sexuais, né? Então, como podemos melhorar? Relacionamento é isso, né, gente? É diálogo, é buscar resolver, né? Exatamente. E as pessoas têm medo de falar. Ai, mas eu vou falar, ele vai achar o quê de mim disso? Cara, ele vai achar que você é uma mulher que tem um baita no conhecimento do seu corpo. Ele vai saber o que que... E aí, olha como o autoconhecimento, ele é mágico, né? Eu pergunto pra vocês, o que é que te excita? Eu pergunto isso pra todo mundo, tá? Pra homens, pra mulheres, o que é que te excita? A Fabi trouxe algumas coisas maravilhosas na questão do olfato, na questão do paladar, na questão da audição. Entendam que homens e mulheres são diferentes nos estímulos. Os homens, eles são muito visuais. A mulher também, ela é visual, né? Mas a mulher, ela precisa muito mais do que o visual. A conexão da mulher, ela precisa ser emocional. E o homem não, né? O homem é muito mais instintivo. Inclusive, se vocês forem ver uma ressonância, e eu gosto muito disso, eu vou até, inclusive, ver se eu posto, inclusive, essa semana. Se você pegar uma ressonância, uma tomografia, ressonância não, uma tomografia cerebral de homens e mulheres na infidelidade, e aí a gente vai além, né? Não é só no relacionamento, mas na infidelidade, a área de atuação do cérebro é diferente dos homens e das mulheres. Praticando, né, dentro de um quadro de infidelidade, aonde que atinge isso, aonde existe manifestação cerebral. E do homem é exatamente na base do cérebro. E o que isso significa? Que é totalmente animal. Eu sempre falo isso. É totalmente animal. Não conhecia isso, mas eu sempre, né, assim, nas rodas de amigos, eu sempre falei assim, que a traição, o homem, ele trai, não que seja certo trair, gente, pelo amor de Deus,
Mas o homem, quando ele chega a trair, ele é muito... né? No meu conhecimento vago, assim, sobre essa parte, eu sempre falei que o homem, ele é muito animal, né? Ele age por instinto. Então, ele tem aquela capacidade de ter um ato sexual com outra mulher, vamos supor, e amar a outra ali. Porque ele age como predador mesmo, né? Ele age por instinto. Até eu sempre falo, por que é mais fácil a mulher perdoar a traição do que o homem? Né? Já tá no instinto dele. Porque o homem, ele age por instinto. Ele tem, infelizmente, essa capacidade de ir lá, trair, ter um ato sexual com outra pessoa e amar aquela ali. O homem já mais difícil de ele perdoar, porque a mulher, quando vai trair, normalmente ela trai com o coração. Ela trai... O emocional. Emocionalmente, ela tá envolvida, né? Ela tá envolvida com a pessoa que ela tá traindo o marido Ela dela. acaba Senão ela se não trairia. envolvendo. E não é desvio de caráter, tá? Que muita Não. gente, porque falta de caráter, traição. Não é falta de caráter. Não. Porque aquele que trai ou aquele que é traído precisa olhar para o relacionamento. Exatamente. Então o problema passa a ser dos dois. Não é de um só. É que nem eu falo, não tem essa. Eu tô super bem no meu casamento e o outro não está bem. Não. Se um não tá bem, o outro não tá, gente. A relação não está boa. Não tem eu feliz e ele infeliz. Se não tá bom pra um, não tá bom para os dois. Se o sexo não tá bom pra você, não vai tá bom pro seu marido também. Não vai estar. Sim, não vai eu tá. acho que daí entra na emoção da mulher, né, essa questão também, como a traição ela vai para os dois, a questão do toque. Total. Às Total. vezes o outro, ela tá vendo no outro que ela queria ver no marido. Sim. Então ela tá tendo Por isso uma que ela se atenção envolve. diferente. É. Eu já atendi também em consultório mulher que estava traindo o marido porque ela não tinha. Ela falou, eu amo meu marido, mas eu sem querer me envolver com essa outra pessoa porque ele pergunta como eu tô. Ele me que dá é bom traição? A dia. carência. Ele me dá bom dia, ele fala que eu tô bonita. O que é a traição? Né? Ela falou, eu nem cheguei a ter relação sexual com essa pessoa que eu tô. Mas a gente se conversa todo dia, a gente sai tomar café, ele me dá... Ela não tinha isso com o marido. A traição é uma compensação daquilo que falta. Gente, é aquilo que você falou. Vai tomar um café da manhã, você sozinha com seu marido. Pega no meio do dia, vamos almoçar juntos? Naquele horário do almoço, né? É quem não pode, quem não né? pode, quem Pega não o horário tem. do almoço, vai sair pra almoçar junto. Rapidinho. Eu tenho 1h30 de almoço. Eu tenho... Vão, se combinem, vão almoçar juntos. E se não dá um almoço, combina o horário de saída. Isso. Todo mundo sai, acho que, pelo menos eu acredito que todo mundo vai embora pra casa dormir, né? É. Combina, faz o seguinte, seu horário é complicado no almoço, vamos combinar, vamos sair pra tomar um café. Gente, precisa. E aí não adianta só sair pra falar dos filhos. Exatamente. Sair pra brigar. Não. E aí é entender o que é que o outro precisa. Por que você precisa estar comigo? Tem E outra coisa. Tem saída que falta até assunto, né? Tem, que não É. tem que Eu conversar, já fica os dois no celular. Fica os dois no celular, o que eu já Absurdo. E outra, tem casal que tem dificuldade daí de sair sozinho os dois. Chama amigos pra ir Uhum. juntos. Não que isso não seja um ponto positivo, mas porque se ficar os dois, eles não vão saber o que falar, não vão saber o que fazer, não vão ficar deslocados, e daí chama mais amigos pra ir junto, que muitas vezes vocês vão estar tendo o momento de vocês, mas não aquele de tanta intimidade pra vocês resgatarem algo que tá deixando de Exato. possivelmente ter no relacionamento. Simplesmente pela conversa. Eu só preciso conversar e entender o que está se passando com você, né? Então, eu falo que homens e mulheres, eles são na questão sexual totalmente antagônicos, no sentido que homens fazem sexo para relaxar, as mulheres precisam relaxar para ter o sexo. Arrasou. Vamos Anotem, lá. repete, Anotem Fabi. mais uma. Homens precisam do sexo para relaxar, as mulheres precisam relaxar para ter o sexo. Fabi, agora que você entrou, que o homem, ele precisa do sexo para relaxar. Vem aquela pergunta quente, né? Onde é o ponto de maior Tan, 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 tan. Eu não posso bater na mesa, mas eu quero. prazer do homem? Além do cérebro e da pele. Além do cérebro, além do visual, do instinto animal, aonde é o ponto-chave? É o Boninho, ponto- Boninho. Ó, o Boninho já anotando. Já mudou até a cor da caneta Já, agora. já. E ele anotando de azul, e a tá cara anotando- dele tá de preocupado agora. E agora? Tá começando a ficar Ó. preocupado.
O maior ponto de prazer é o ponto P, que é a próstata. Por isso do tão temido exame de próstata. Exatamente. Você, cidadão que tem mais de 45 anos, né? 45 anos ou mais, é necessário fazer o exame, tá? Por favor, é sua saúde. Mas, além da próstata, tem Você- homens que gostam de um dedinho. Um dedinho, um Porque para você estímulo. acessar a próstata, você tem, né, que usar a entrada anal. E, gente, esse negócio de só porque o cara tem prazer ali, né? Gosta de uma dedadinha. Ele é homossexual também não existe. Vamos parar com esse tabu. Não, vamos desmistificar. Desmisti- Aqui a gente falou que a gente ia quebrar tabus. Tabus. Tá né? bem, total. Se ele gosta de beijos, estímulos, uma dedadinha, ou seja o que for. Um beijinho Eu grego. ia falar agora, grego. beijinho Uma, grego. 2, 3, 4 dedadinhos. A Fabiana, ela vai Isso além. não quer dizer absolutamente nada com referência à sexualidade. Não quer dizer absolutamente nada. O que é que distingue homossexuais de heterossexuais? Por quem eu me atraio sexualmente. Eu me atraio por mulheres, então eu sou mulher, eu me atraio por mulher. Eu sou homossexual. Eu sou mulher e me atraio sexualmente por homens. Eu sou heterossexual. Isso é a diferença. As suas Ou zonas de prazer não tem nada a ver com a sua absolutamente sexualidade. nada a ver. Nada. E é isso que as pessoas. E aí a gente entra com um grande tabu. Porque se o cara gosta de um estímulo na região anal, que é uma área de extrema sensibilidade, é extremamente prazeroso, ele é homossexual? Não. Ele não tem atração por homens, ele só gosta de sentir prazer. Então isso é também um tabu que a gente precisa quebrar. Né? O beijo grego, tem gente que fala, nossa, isso é um absurdo. Eu conheço pacientes que chegaram no consultório e falaram, Fabiane, eu não tenho uma relação se eu não tiver beijo grego. Para mim, a transa não valeu se não tiver beijo grego. E é difícil uma mulher Aceitar isso. aceitar isso. Porque eu Sim. falo, eu mesma não faria. Eu mesma não faria. Mas se o seu marido virasse para você e falasse que sim, e que de repente isso para ele fosse uma fonte de A estímulo. gente ia ter que te procurar. Eu ia virar a sua cliente. Paciente. Vamos lá. Porque é uma desmistificação mesmo. É entender que ali é uma área de extremo prazer. Né? E aí você precisa querer. Ele precisa querer. Então, onde é o seu limite? É mais uma vez. Qual é Eu o já seu limite? tive uma conhecida, assim, né? Amiga de amiga, aquelas rodinhas de mulheradas, que teve uma que ela tava saindo com o cara. E o cara era o cara, assim, perfeito. Sabe, assim, ela tava afim do cara, o cara afim dela, ele super legal, gostava. Deu match total em tudo. Até o dia que, na relação sexual X que eles estavam tendo, né? Ele pediu a dedadinha. Ah, dedadinho. O que ela fez? Parou de sair com o cara. Muito Ela falou, comum. Não, tá preconceito. doido? Ele é homossexual. Muito comum. Falou, imagina, eu não. Ela não falou nada pra ele. Mas ela deu a sumidinha básica, sabe? Começou a ficar ocupada. Tô ocupada demais, não vou Ai, responder. não vou. Parou de sair com o cara. Olha o tabu. De repente, era o cara da vida dela. Entendeu? Não, é isso. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa quebrar esses tabus, gente. Então, a região, entendam, região anal, anotem mais uma vez. Caderninho. Região anal é de extrema sensibilidade. Então, a gente pode acessar ali, aquela região, falo que é a zona do agrião. Né? É a zona do agrião. E então, a gente pode acessar ali, porque é de extremo prazer para homens e para mulheres. Então, passou a entrada do canal vaginal, né? Tem ali a parte da vulva, mais para baixo da vulva, aquela parte entre a entrada do canal e o ânus, o períneo. É prazeroso para homens e mulheres. Para o homem, depois que passou o escroto, ou o saco escrotal, e a entrada do ânus, aquela zona que é nem lá, nem cá, Nem a zona cá. do nem. Tá no meio. Tá no meio do Tá no caminho. meio do Isso, caminho. né? Bem no meio do campo, ali é uma área de extrema sensibilidade. Tem muita inervação, então traz muito prazer, muita sensibilidade. Anotem, Anotem. pratiquem. Podcast de milhões com informações. Que vão favorecer a vida sexual de vocês e transformar muitos casamentos aí. Né? Por favor, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Fabi, para você deixar aí uma dica, né? Para as mulheres que querem. Porque homem a gente sabe que é mais difícil, né? Do homem hétero querer trabalhar essa área. É um tabu que temos que quebrar. Mas, assim, a pessoa, seja homem ou seja mulher, que quer começar a trabalhar mais essa
área, porque ela quer se preparar para ter uma relação sexual anal. O que você dá de dica, de sugestão para ela começar a explorar essa região, para ela começar a exercitar, ter prazer nessa região? Ela, primeiro, o autoconhecimento. Ela pode começar a entender. No banho, por exemplo. Quem não toma? Todo mundo, eu tomo, não sei vocês, mas eu tomo banho pelada. Eu também. Né? E sentir. A gente não sente, a gente está vivendo um dia após o outro. Então a gente precisa, por exemplo, sentir a água do chuveiro cair no corpo. Né? Querendo ou não, a água do chuveiro ela vai passar numa região, porque o nosso corpo é cheio de curvinhas. Então ela vai descer na região íntima. É perceber como isso faz sentido para você. É sentir a água. Né? E aí é se conhecer. Olha, aqui a água pegou, tá gostosinho, uma água mais geladinha. Como que eu sinto o meu corpo? Então a dica que eu trago é se conheça. Primeiro você se conheça. Entenda onde te dá prazer. Então, se tiver que se explorar, se explore. Então, você pode comprar um vibrador, e eu não gosto de falar nome vibrador, porque as pessoas já falam, nossa, a Fabiana é revolucionária. O olho parece 2 farol de jipe, né? Eu não preciso disso. O que você pode fazer? Eu gosto de chamar de massageador íntimo. Adorei. Né? A gente precisa começar a quebrar esses tabus. Então, vamos começar. Se o nome sexual já é algo que já traz um certo pudor, uma certa coisa, né, pecaminosa, uma certa coisa, não, isso aqui é sujo, isso aqui é polêmico. Vamos começar a mudar, então, até mudar as palavras que a gente associa. Então, por exemplo, vibrador eu posso chamar de massageador íntimo. Eu posso usar um massageador aqui em cima no pescoço? Posso. Eu posso usar na região íntima? Posso. Né? Então, mudar isso. Então, se conhecer. Então, se preciso for, use um massageador íntimo. Né? Se conheça, olha, atrás na nuca, atrás da orelha, faça um autoconhecimento. Explore a região anal, né? Peça para o parceiro explorar no sentido de dar um beijo, para você ir se estimulando, para que você vá quebrando seus próprios tabus. Né? Falar, tudo bem, aqui tá tudo ótimo. Aqui até nessa esse fase, limite tá tudo certo. Até essa página aqui tá bom. Também tem mulher, acredito eu, que tem muita mulher que tem a relação anal para agradar o marido, mas não sente prazer. Nenhum. Porque ela não tá com vontade. Lembra que eu falei? Eu primeiro preciso estar com vontade. E aí como que essa relação está sendo feita? Provavelmente o parceiro aprendeu, né, aquilo que ele viu nos filmes adultos. E aquilo ali é totalmente ficção, não existe. Eu tenho pacientes que não tinham relação sexual há muitos anos com os parceiros, exatamente porque ele queria performar exatamente igual aos filmes adultos. E, gente, isso é um pecado para um relacionamento, no sentido de, cara, que dó dessa mulher. Porque simplesmente ele virava para ela e falava, hoje vai ter. E ele a penetrava sem fazer preliminar, sem ela estar nem um pingo lubrificada. E aí a mulher ela começa a associar sexo à dor. E quem gosta de sentir dor? Ninguém. Tirando os masoquistas, que é por um momento, inclusive, especial, porque eles não vivem só sobre sentir dor. Naquele determinado momento. Exato. Então, a partir do momento que eu tô sentindo dor, eu não quero mais. Então, eu vou sempre refugar. Então, a gente precisa entender como que tá esse casal. Né? Essa mulher, ela tá sentindo prazer? Ela tá sentindo dor? Ela tá tendo lubrificação suficiente para ter uma relação sem dor? Então, tudo isso eu preciso entender. Então, a última relação foi legal? O que ele fez que te trouxe mais esse desejo? Sim. Né? Então, tudo isso eu preciso trazer para o momento e falar para o outro, olha, tá gostoso assim, não tá gostoso, né? E assim, Fabiane, mas eu vou ficar narrando, é Galvão Bueno do sexo. Não, mas pega a sua mão, vai direcionando. Mas eu acho que nessa fase do casal se conhecer e tá se explorando, vai ter uma narrativa mesmo. Sim. É normal até, né? Tá aí Até se redefinindo os novos botões, principalmente para quem é casado, para se redefinir aí os novos botões, né? Explorar novas coisas, acontece. E para quem tá se conhecendo, também é bacana, Sim. né? Sim. E o que é legal, porque a gente vai se conhecendo, né? E vai trocando essa experiência. Uma coisa que eu vejo muito também no consultório é o baixo repertório sexual. Fica no papai e mamãe. E, de repente, isso. aquela posição é extremamente desagradável para a mulher. É porque o casal tá cumprindo a obrigação de marido e mulher. Exato. E aí não existe um explorar. Então, a dica que eu quero trazer é exatamente essa. É colocar as suas vontades, é se ver como mulher,
É se ver como homem no relacionamento, se ver como mulher e colocar os seus desejos, colocar aquilo que você realmente gosta. Sim. Ai, que Nossa. tudo. Adorei o nosso Adorei. bate-papo, Fabi. Eu Muito também. rico. Vamos trazer a Fabi mais vezes. Viremos. Com, Né? com outros assuntos, se vocês quiserem ver algum assunto diferente, mande para nós, né? E isso, sigam a Fabi lá no Instagram, que ela tem bastante conteúdo no Instagram dela, ela sempre está trazendo bastante coisa. Acompanha as redes sociais dela. Se tiver aí com algum tabuzinho, alguma coisa, procura a Fabi, agenda também a sua sessão, né? Rapidinho, Boninho, você põe o nosso querido patrocinador, por favor. Escritório Oiteca, tá? Quem ainda não fez declaração de impostos de renda, é até o último dia desse mês. Não deixa para a última hora. Oiteca, mais uma vez, obrigada. Obrigada, marido. Ninguém precisa ficar sabendo, mas todo mundo sabe que é você, tá? Fabi, muito obrigada Eu que agradeço. por ter vindo até aqui. Amei nosso bate-papo. Eu também. Adorei. Foi super divertido. Isso, Tá aqui gente, exatamente quando a gente coloca falava em pegar o prática. caderninho e anotar, é para anotar e praticar. Não só uma vez, mas várias vezes aí do seu dia a dia. Obrigada a você que nos escuta e nos assiste, tá? Fica o lembrete, se inscreve no nosso canal, siga nossas redes sociais e toda segunda-feira, às 20h20 da noite, tem episódio novo no ar para vocês. Um grande beijo e até a próxima segunda. Um beijo, gente. Obrigada mais uma vez. Boa semana.